Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos uma nova série de estudos. Esses estudos irão nos acompanhar nos meses de abril, maio e junho. Vamos estudar mais sobre as profecias da Bíblia. Hoje vamos relembrar alguns princípios da profecia. Nossa temática falará sobre alusões, imagens e símbolos na profecia. Jeremias 9, 24, lemos assim: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A palavra de Deus em Jeremias está dizendo que nós devemos ter uma atenção especial para com a identidade de Deus e a missão de Deus. Quando olhamos especificamente para a pessoa de Jesus, nós vemos que ele tinha uma identidade única. Miqueias 5, verso 2, lemos: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, falando da identidade de Jesus, Jesus é eterno. Não tem começo, não tem fim. Lucas 1,35, o anjo Gabriel diz a Maria: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ele é intitulado como ente santo, Filho de Deus, identidade única. E Hebreus 7:26 deixa isso ainda mais claro. Diz: nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Então, vamos imaginar uma listagem. Deste lado nós temos todos os pecadores. Do outro lado nós temos aquele que está separado dos pecadores, Jesus Cristo. E qual era a sua missão? Então, qual é a base da nossa discussão desse momento? Relembrar a identidade e a missão de Jesus. Porque, de acordo com o profeta Jeremias, esse deve ser o nosso foco. A missão de Jesus está clara em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele veio para servir e ele veio para dar a sua vida. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, relaciona a primeira vinda com a segunda. Se na primeira vinda ele veio para sofrer, veio como servo, na segunda vinda ele vem como rei e vem para salvar aqueles que o aguardam. Então, seu sacrifício foi uma vez para sempre, uma vez e suficiente. Então, relembramos qual é a identidade e a missão de Jesus. Então, por que, diante dessa identidade e missão, nós temos segurança? Porque nós não vencemos como ele venceu. Nós vencemos porque ele venceu. E isso está fundamentado na palavra de Deus. Apocalipse, um livro sobre profecia, diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Percebem? Não vencemos como Jesus venceu. Vencemos porque ele venceu. Deus, ele tem uma capacidade de contar o futuro antes. Ele não está lá no futuro. Ele está no dia de hoje conosco. Mas essa capacidade de contar antes, nós chamamos de presciência, conhece tudo.
mas o seu contar antes não quer dizer que ele causou aquilo. Então, numa linguagem teológica, ele tem presciência não causativa. Isaías 44 diz: Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que há de vir. João 13:19. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, as profecias estão ali apresentadas na palavra de Deus. Quando elas se cumprem, nós lembramos de quem falou, Jesus Cristo. E a nossa fé em Jesus Cristo cresce, aumenta. Então, quando acontecer, a crença, a fé em mim, Jesus Cristo, vai aumentar. Não há ninguém como Deus que pode anunciar as coisas futuras hoje. Então, Jesus fala que nós devemos estudar as profecias. E vamos pegar um exemplo, o livro de Daniel. Em Mateus 24, no sermão profético, Jesus diz assim: Quando, pois, virdes a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se nós voltarmos lá em Daniel 9, nós vemos que Daniel já havia profetizado isso. O Espírito Santo mostrou isso para Daniel. Então, Jesus está dizendo: quem lê Daniel há de entender. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. É a ação do Espírito Santo através dos homens, dos profetas, das profetisas. E eles conseguem contar o futuro hoje. Não porque estão lá, mas porque Deus, em sua capacidade, ele conta hoje o que há de acontecer. Deus deseja ser conhecido. João 13, verso 3, João 17, verso 3, lemos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entre elas, as profecias que nos falam sobre o futuro. Então, em Deus, em Jesus Cristo, nós temos a revelação e Deus nos pede para termos fé em Sua palavra. Vamos falar agora do livro profético apocalíptico do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o livro de Daniel. E lá há algo interessante. No final do livro, no último capítulo, capítulo 12, verso 4, lemos: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Então, o livro estará selado, não a compreensão dele. Até quando? Até o tempo do fim. E de acordo com o próprio Daniel 12, lendo ali as profecias, nós sabemos que o tempo do fim começa em 1798. Então, as palavras de Daniel estariam seladas até 1798, e a partir desse ano eles começariam a estudar as profecias de Daniel. Muitos irão esquadrinhar o livro de Daniel, e o saber do livro de Daniel se multiplicará. Esse texto não está falando sobre a evolução da ciência, a evolução de outras áreas. Está falando sobre o aumento do conhecimento do livro de Daniel, que estava selado. Apocalipse 10 fala do livro de Daniel agora aberto. E tinha na mão um livrinho aberto. E ele me disse: toma-o, devora-o. Então, esquadrinha, estuda as profecias. Então, embora a Bíblia, entre os 66 livros, há apenas um livro que durante um período foi selado, não era compreendido. Mas a partir do tempo do fim, 1798,
ele passa a ser compreendido, suas profecias se tornam cada vez mais claras. Diferente de Daniel, que houve um período de selamento, não mais hoje, o livro do Apocalipse já significa revelação. E lá diz que a revelação de uma pessoa, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus, em sua presciência não causativa, está contando antes, através de seu servo João, o que há de acontecer no futuro. Então, o livro do Apocalipse revela a pessoa de Jesus e também Jesus é o sujeito da revelação. Então, ele é o sujeito e o conteúdo. Olha que interessante, Apocalipse 22, o último capítulo do livro. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É possível estabelecer um contraste. Em Daniel, sela até o tempo do fim. Em Apocalipse, nunca cele esse livro. Feliz. Quem é feliz? De acordo com o Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. Guardar está relacionado a obedecer. Por que há tanto valor nas profecias bíblicas? Porque o sábio Salomão diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O próprio Jesus fala sobre as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o seu ministério. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus está nos apontando para olharmos as profecias. Em 1 Tessalonicenses 5, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, e escrito pelo apóstolo Paulo, diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Alguns princípios para nós entendermos a Bíblia, entendermos as profecias. Caminho a Cristo, página 91, diz: nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. A Bíblia ela tem diferentes tipos literários. Partes dela são história, poesia, evangelhos, cartas. Esse grupo tem mais texto literal e menos simbólico. Já as profecias têm menos texto literal e mais texto simbólico. Percebe? Há uma diferença. Então, quando vamos ao texto, devemos ter isso em mente. Vamos dar alguns exemplos de símbolos na profecia. Daniel 7, 23, a própria Bíblia se explica os seus símbolos. O quarto animal será o quê? Um quarto reino na terra. Ali falando especificamente sobre Babilônia, falando sobre o Império Romano. Primeiro império, Babilônia. Segundo, Medos e Persas. Terceiro, o Império Grego de Alexandre. Quarto, o Império Romano. Apocalipse 1, 20. O que simbolizam os candeeiros no Apocalipse? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Outro exemplo, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão. Quem é esse dragão na profecia? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse 17, 15. As águas que viste. O que representam as águas que vimos em Apocalipse 17? Onde a meretriz está assentada. São o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, a Bíblia se autoexplica. A Bíblia explica os símbolos da profecia.
Em resumo, nós temos aí a ação poderosa do Espírito Santo. Segundo a Pedro 1:21 lemos: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E porque toda essa revelação e essa ação poderosa do Espírito Santo, inclusive através das profecias, para que eu e você sejamos pessoas mais felizes, bem-aventurados. Vamos agradecer a Deus? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, pelas profecias. Ajuda-nos a estudarmos e cremos que o Senhor está no controle da história deste mundo. E muito em breve virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Guarda-nos, livra-nos do mal e que nós multipliquemos, levemos esse conhecimento a mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.